possível esquema com diretor de futebol e funcionários do Palmeiras tá aí, ó, hein, gente? Tá começando a cair a casa pro Alexandre Matos. Então, acompanha aí, Carta na Rede, muito mais que 90 minutos. Roda a vinheta! Avante, torcedor palmeirense. E aí, como vocês estão? Eu estou ótimo, torcedor. É com muita palestrinidade que eu venho aqui nesse canal para mais um vídeo. Então é o seguinte, chegou aí embaixo, ó, se inscreve no canal, amassa o like, clica no sininho, torcedor. Pessoal, é o seguinte, eu vejo que muitos torcedores que assistem os vídeos não são inscritos. Então vai aí e se inscreve, só assim eu tenho um retorno de vocês, fechou? Família palmeirense, eita, torcedor, é o seguinte, então muitas vezes, muitas notícias nós trazemos e também, né, a gente vê como o clube está bagunçado, então a gente tem que mostrar algumas coisas e tem que trazer isso daqui pra vocês. Então, no blog do Perrone, ele ontem informou que 2 funcionários do Palmeiras, um auxiliar técnico e o outro preparador de goleiros, assinaram contratos de inquilinos com imóveis do Alexandre Matos. Então o Matão foi lá, alugou, comprou os apartamentos, comprou a casa, comprou os imóveis e alugou para eles. Eles são inquilinos do Matos. Só que nisso daí aconteceu em abril. E em janeiro o Matos ele pediu aí aumento, auxílio moradia para eles e também pediu aumento salarial para eles. Olha só, tanto que um começou a receber 10 mil reais. Para vocês verem o que fala exatamente na matéria, isso daí foram documentos de dentro do Palmeiras. Então ele fala, ó, para ambos foi solicitado que o auxílio moradia passasse a ser de 5 mil. O valor antigo não é descrito no documento, mas segundo fontes no departamento de futebol palmeirense, o auxiliar recebia para ajudar nas despesas com habitação 3.500 mensais e o preparador de goleiros 4 mil. Oscar teve solicitação de acréscimo de 10 mil em seu salário, o dobro da quantia de reajuste requisitada para Andrei. Os aumentos foram concedidos. Olha só, hein? Que bizarro isso. Então a gente sabe o quanto que o Matos está sofrendo de pressão da torcida. A torcida organizada coloca fora Matos. Aqui, diversos torcedores também que não são da torcida já se ligaram, então em cima de marcação com ele. Isso daí, gente, é uma bomba. Isso daí, se confirmando, é complicado. Como ele tem os imóveis que ele aluga para funcionário do clube, até aí tudo bem, faz sentido. Só que ele não pode pedir aumento salarial, aumento moradia para os caras, sendo que os caras vão alugar o imóvel dele. Agora eu saquei! E pior não é isso, ainda falaram que o Daverson, ele morava em imóvel que era do Cuca, na época que o Cuca era do Palmeiras. Então fica meio estranho aí, o seu chefe é o dono da onde você mora e você não é substituído, você continua jogando, entendeu? Então, aí às vezes, eu não tô falando que pode acontecer, mas às vezes no mundo, né, maluco do jeito que a gente mora, o preparador de goleiro ou o auxiliar técnico não são bons, vamos supor. Mas como eles moram lá, no imóvel do Alexandre Matos, eles podem não sair do time. E aí? Olha só, entendeu? Essa ligação, você pode ter tudo isso daí, pode ser teoria da conspiração, mas faz sentido. Isso é muito grave. Porque por que aumentou o salário dos caras? Realmente atingiram as metas que deveriam? Eles conseguiram ir tão longe assim? Sei lá, porque foi campeão brasileiro, aí aumentou o salário dos caras. Tem que ter um motivo disso. Não é assim aumentar por aumentar à toa. E o pior é que quando você questiona o Gagliotti, ele fala que isso daí não é tema para ser discutido assim, aberto. Foi o que ele falou ontem após o jogo Botafogo, a vitória do Palmeiras. Então fica um pouco estranho essa história. Como que o presidente do Palmeiras assina, permite isso? Eu sabia que o Matos, ele tinha muito poder dentro do clube. Ele fazia muitas coisas, mas chegar a um ponto de assinar aumento salarial para funcionário... Não, na moral, mano. Isso daí ser aceito assim, sendo que o clube fechou déficit de 30 milhões de reais, é um absurdo. Como que o cara, ele tem esses meio que, colocando entre aspas, esquemas assim,
Como que o cara me contrata jogador aí, 23 milhões, super valorizado, que é um lixo? Todo mundo sabia, quem assistiu 5 minutos de futebol, Carlos Eduardo, no Goiás, quem assistiu 5 minutos dele sabe que ele não é bom, cara. Ele tem um lance, um gol ali, que até o que mostram até hoje dele. Então como que permitem o cara fazer tudo isso? É um absurdo. Não adianta você ter diretor ou jogador de estimação. Você tem que prestar atenção e cuidar e ter o carinho pelo clube, principalmente, mas não por essas pessoas. Não adianta você ter um jogador lá, um exemplo assim, um Dudu, se ele tá jogando mal, mas o Dudu ganhou 3, 4 campeonatos. Mas e daí, cara? Ele ganhou lá atrás, a gente vive hoje. Se o cara ganha 1 milhão e não tá indo bem, tem que fazer alguma coisa com ele, ou empresta, ou vende, ou não renova o contrato. Então, o Alexandre Matos é isso. E particularmente, ontem, no jogo do Botafogo, esse de 1-0 com o gol do Thiago Santos, o Alexandre Matos ele não foi, né, pro Pacaembu. Acho que por aguentar pressão, tudo isso, mas foi ver Pacaembu vazio, deu 19 mil pessoas, que foi muito, né, aqueles 19 de sempre. Só que ele não foi pro Pacaembu, então e já estão começando a ventilar alguns possíveis, né, para ocupar o cargo dele, algumas possíveis pessoas. E um que foi comentado foi esse Thiago Escuro, que ele é CEO do Red Bull hoje no Brasil. Ele já trabalhou lá atrás no Red Bull, aí em 15, 16 ele assumiu como diretor de futebol do Cruzeiro, aonde em 15 ele obteve o 8º lugar e em 2016 ele pegou o 12º lugar. Mais ou menos aí, né, as posições dele, tudo que ele pode aí pela carreira dele em questão de futebol. Então a gente ficou meio na dúvida se realmente seria a opção certa ou não seria. Mas entre tudo isso que a gente acaba conversando e comentando do Alexandre Matos, o que eu falo é o seguinte, gente, tem muitas pessoas, muitos torcedores que tem medo desse cara sair do Palmeiras. Medo dele ir pro Flamengo e lá, mas ele pode arrebentar em contratação, porque ele vai ter mídia, ele vai ter carta branca para contratar. Eu mesmo já falei sobre isso há uns 2 meses atrás, né? Tinha esse receio, porque o poder de persuasão do Alexandre Matos na contratação, as fontes que ele tem, a ligação que ele tem com os empresários. Gente, só que chega uma hora que a gente tem que entender. Ninguém é insubstituível. O cara, ele tá lá, mas existem pessoas boas no mercado. O Cap, ele chegou aí a ganhar 2 títulos nos últimos 2 anos com o diretor de futebol contratando jogadores intermediários. É um cara que soube garimpar. A gente tem um Grêmio, campeão da Libertadores, contratando, sabe, refugos. Mas os caras jogam bola. Os caras foram campeões da Libertadores. A gente tem aí o Flamengo, um cara passando o rodo, jogando o melhor futebol do Brasil. Mas tem VAR, dane-se, mas tá jogando o melhor futebol do Brasil. Os caras aí encheram dos melhores laterais, praticamente, sabe? Que estão voando baixo. O melhor ataque do Brasil. Entendeu? E olha só o que o Matos contratou esse ano, que absurdo. Então, resumindo isso tudo, o que a gente consegue perceber, a pressão no Matos é grande. Isso daí é um problemão que aconteceu com o Matos, mas vamos esperar para ver o que será decidido. Eu, particularmente, acho que ele não aguenta até o final do mês. Muita gente falando que ele não vira o ano, mas eu acho que ele não aguenta até o final do mês mesmo aqui, porque a pressão é grande, tem muita gente em cima. E isso daí que falaram hoje é grave, é muito grave. Fechou, torcedor palmeirense? Então é o seguinte, se você gostou desse vídeo, vai aí embaixo, se inscreve, amassa o like, clica no sininho pra fortalecer. Me procurem nas redes sociais, torcedor. E vamos torcer pra tudo dar certo no Verdão. Vamos nessa, um grande abraço e falou! Are you listening? Damn.